Oi, pessoal, aqui é a Bianca e esse é o primeiro episódio oficial do Além do Prato. E hoje eu pensei que a gente podia conversar um pouco sobre um dos assuntos mais falados atualmente. Bom, isso é se você está ouvindo esse podcast quando ele for lançado. Mas, na verdade, eu estou falando da eleição do Papa Leão XIV que aconteceu no dia 8 de maio de 2025. Mas calma, esse podcast ainda é um podcast sobre comida. Então, na real, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre como a comida ela se entrelaça com a fé. E, mais precisamente, como o jejum e a abstinência, eles estão ligados às práticas religiosas e como isso faz uma diferença na vida daqueles que têm uma religião e a seguem tão profundamente. Então, só para falar um pouquinho, né, sobre o Papa Leão XIV, na verdade ele se chama, Robert Francis Prevost e ele nasceu em Chicago, nos Estados Unidos. Essa eleição foi bem histórica porque foi o primeiro Papa americano a ser eleito. É um Papa que ele viveu anos no Peru, então é um Papa que conhece um pouco aqui da América do Sul. E eu, como católica, estou bem feliz com essa decisão do Papa, ainda mais por eles terem chegado nesse resultado tão rápido. E eu espero que esse Papa ele seja tão bom e que ele faça realmente tão bem para a igreja quanto foi o Papa Francisco. Mas agora voltando aqui para o nosso assunto principal, que é o jejum e a abstinência. A gente vai conversar um pouquinho aqui sobre como o jejum e a abstinência eles afetam uma das 3 maiores religiões do mundo, né? Que é o cristianismo, mais precisamente o catolicismo, porque é o que eu conheço um pouco mais, o islamismo e também o judaísmo. E vamos também falar um pouquinho rapidamente sobre hinduísmo e budismo, para a gente ter uma ideia de como que é para eles também essa relação com a comida. Bom, começando com o catolicismo, a gente tem que o jejum e a abstinência são práticas ligadas à quaresma. Então, a quaresma aí que acontece 40 dias antes da Páscoa. E, na verdade, o jejum ele é recomendado, e praticamente obrigatório em 2 dias do ano, que seriam a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa. E ele pode ser feito de muitas formas, então você pode ter somente uma refeição completa e 2 refeições menores, ou para quem está mais acostumado, você pode fazer um jejum só de pão e água. O jejum ele vai realmente de acordo com o corpo de cada um e os limites de cada pessoa, porque não adianta nada passar mal, né? O importante aqui, o que a gente busca no jejum é o fato de se esforçar, de fazer uma penitência, de forçar o seu corpo e meio que dizer para ele que não é ele quem comanda, né? Mas sim o espírito. O espírito tem que se fortalecer e também muitas pessoas acreditam, e eu mesma falando aí sobre experiência própria, que quando a gente tá com a barriga mais vazia, parece que a oração ela vai melhor, parece que a gente consegue rezar mais, orar mais, enfim. É uma experiência a ser feita. E em relação à abstinência, a gente tem que... a abstinência seria de evitar carne, né? Evitar o consumo de, principalmente, carne vermelha. Mas essa abstinência, ela segue por todas as sextas do ano, todas as sextas-feiras, não só durante a quaresma. Durante a quaresma principalmente, mas a abstinência pode ser feita também durante todo o resto do ano. E daí aqui eu queria contar para vocês sobre uma história, de quando eu estava fazendo quaresma, e eu acredito que talvez vocês conheçam pessoas que façam quaresma, ou você mesmo que está ouvindo, você faz essa abstinência durante a quaresma, que é de escolher algo que você gosta muito e você não consumir ele durante os 40 dias. E muita gente escolhe, por exemplo, não comer doce, não tomar refrigerante, não comer carne vermelha, não comer chocolate. E são 40 dias, né? No começo pode parecer que é pouco, mas na verdade é bastante. E, na verdade, eu lembro muito de quando eu tinha por volta de 13 anos, eu acho, e eu tava fazendo quaresma de chocolate, porque eu sou realmente muito chocolatra. E foi muito engraçado porque eu tava levando a quaresma muito a sério. E daí eu fui pra um aniversário de uma amiga minha, e lá tinha, tipo,
muita coisa gostosa, muita coisa boa. Tinha até, sem brincadeira, tinha churros, assim, sendo feito na hora. Churros com recheio de chocolate, cobertura de chocolate, todo o chocolate possível. E eu lembro que eu tava conversando com as minhas amigas e uma delas meio que derramou o chocolate dos churros dela. Eu já tava sofrendo, né? Eu tava realmente morrendo por dentro com tudo aquilo disponível e eu não comendo nada. E essa amiga minha ainda derramou um pouco de chocolate, assim, no meu braço, dos churros dela. E quando eu vi aquilo, mas foi algo assim que praticamente me corroeu por dentro, porque eu não podia lamber, eu não podia comer aquele chocolate nem nada. E eu tava simplesmente morrendo de vontade de comer. E daí eu lembro que eu fui no banheiro, assim, eu limpei, peguei um papel e limpei. Mas aquilo ficou muito marcado pra mim porque eu vi que eu era muito forte, sabe? Eu achava que o chocolate era mais forte, mas na verdade eu tinha muita força e foi muito legal pra mim. E depois eu falei assim, nossa, eu consigo, sabe? Quando eu coloquei aquilo na minha cabeça, e não só, né, eu, mas o Espírito Santo me ajuda, e daí a fé, né, tem um papel muito importante. Mas foi algo que eu acho que eu nunca vou esquecer, e a partir daquele momento eu vi que eu conseguia vencer o chocolate. Então, cada quaresma ainda hoje tem alguma coisa voltada ao doce, eu tento, né, comer menos doce, não comer chocolate, porque eu sei que ainda é algo importante pra mim. Mas depois dessa experiência eu vi que até que eu tenho um bom controle, assim, do que eu consigo comer. E daí é isso. E daí a gente, né, tem esse jejum que é feito durante a quaresma e tudo mais. E no catolicismo a gente busca realmente fazer esse jejum, essa abstinência, como uma penitência, né? Uma purificação para que o nosso corpo ele se esvazie, a gente veja que o nosso corpo é basicamente pó e o que importa é a alma, é fortalecer a alma, é rezar, é orar. E também a gente acaba pensando mais nas pessoas que sofrem, né? Que passam por situações de fome, que tem muitas necessidades. E então, se possível, a gente tenta. Na verdade, se possível, não. O certo, né, é doar para pessoas que estão passando por necessidades, é ajudar essas pessoas. Então, o jejum acaba ajudando também a gente a prestar mais atenção ao que acontece ao redor, ao sofrimento das outras pessoas. Bom, agora passando um pouquinho pro islamismo, eu não sei se vocês conhecem, na verdade, eu conheci um pouco mais da prática de jejum no islamismo durante o tempo que eu fiquei na França, porque lá tem muitas pessoas que seguem, né, que tem o islamismo como religião. E eu fiquei encantada com a religião, porque ela é muito rica também, e as pessoas seguem afinco, e elas não têm vergonha de mostrar a fé delas. E, bom, se vocês não conhecem, eu recomendo aí procurar alguma coisa na internet, vídeos, tenho certeza que tem muito conteúdo por aí. Mas, falando um pouquinho sobre, né, o jejum deles, a prática central de jejum é durante o Ramadã, que às vezes coincide um pouquinho, né, com a quaresma, mas isso vai depender um pouco, porque eles seguem um outro tipo de calendário, então vai mudar um pouco. E durante o Ramadã, que é considerado, né, um mês sagrado para eles, vai ter um jejum total, do nascer ao pôr do sol. Então, gente, é total. Do nascer ao pôr do sol, eles não comem, eles não bebem nada, eles não podem fumar. Realmente é incrível. E assim, beber, eles não podem nem beber água. E eu tinha muitos amigos, né, que com essa fé, e eles realmente respeitam isso afinco. Então, até o pôr do sol, eles ficam nesse jejum. Então, acabam que muitas vezes, por exemplo, eles não vão na academia, eles mudam muito o estilo de vida deles durante o Ramadã. E isso é muito legal, porque isso tem muito a ver com a comida, né? Porque como eles não se alimentam, muitas vezes acaba ficando mais difícil. Então, fica às vezes até perigoso de fazer algumas coisas, porque por causa do corpo deles, eles têm que respeitar também o corpo deles. Então, eles acabam indo fazer esporte e tudo mais, depois que eles se alimentam.
e até, né, como uma forma ali de seguir certinho a prática do jejum. Então é bem legal e isso também vai envolver o comportamento deles, de controlar a raiva, de controlar a fala. E novamente a gente tem essa ação motivada muito pela purificação deles, pelo autocontrole e também por um fortalecimento espiritual, igual a gente estava falando pro catolicismo. Eu acredito que, né, pro islamismo, se eu estiver falando alguma coisa assim errada, eu peço para que vocês me corrijam, mas pelo que eu saiba, o islamismo ele também tem esse motivo, né, essa motivação voltada para um enfraquecimento do corpo, se a gente pode falar, né? Então, não comer, não beber, mas fortalecer o espiritual. Então, orar e voltar aos pensamentos, em buscar estar mais próximo de Deus, então obedecendo a Deus. E outra coisa muito interessante durante o Ramadã é que eu vi que os muçulmanos, né, geralmente eles consomem muita tâmara, e eu vi que muitos deles consumiam às vezes tâmara com leite, que é algo que aqui no Brasil a gente não tem muito costume. Então eles usam dessa tâmara com leite para meio que quebrar o jejum. Outra coisa muito interessante é que quando eles quebram o jejum no pôr do sol, eles fazem isso geralmente em comunidade, porque eles vão preparar uma grande mesa com muita fartura de comida, eles vão comer bastante e isso vai ser feito em comunidade. Então eles vão chamar os vizinhos, eles vão chamar os amigos próximos para ir lá comer junto. Então é algo muito bonito, sabe? Eu realmente achava isso muito interessante porque eles têm esse sentimento de comunidade, né? Quando é para comer, eles comem todos juntos, eles vivem esse momento de alegria, de felicidade, de poder estar comendo, mas todo mundo junto, não cada um no seu canto, fazendo uma coisinha e tal. Não, eles cozinham, eles preparam aquilo que eles querem comer e daí eles vão dividir. Então, isso é algo também muito bonito. E falando um pouquinho sobre o judaísmo, que eu não conheço tanto, mas pelo que eu pesquisei, pelo que eu sei, tem o Dia da Expiação, que é um dia onde são jejum por cerca de 25 horas, onde eles não comem tanto, não bebem tanto, alguns eles não trabalham, eles às vezes não usam peças de couro, e novamente é um tempo, né, de reflexão, de arrependimento e de reconexão com Deus. E também há outros jejuns menores que os judeus acabam fazendo ao longo do ano. Então, uma coisa que eu queria falar com vocês é que, por exemplo, enquanto eu estava pesquisando um pouco sobre esse assunto, eles falam, né, que ter fome e sede é um lembrete de que tudo que você come, bebe, tudo que você tem na vida vem diretamente de Deus. Então, realmente, da gente fazer, né, da gente pensar nessa gratidão de poder, né, ter comida, ter algo para beber e pensar que Deus que está cuidando da gente e Ele provê tudo que é necessário. E daí, para finalizar, aqui a gente tem outras tradições, como o hinduísmo e o budismo, que são jejuns, às vezes, também ligados um pouco mais à meditação. Em algumas linhas, a gente tem até uma alimentação que é voltada mais para uma alimentação mais vegetariana, por questões éticas, né, e espirituais. Então, também é bem legal pensar aí como a alimentação, o fato de comer ou não uma carne, comer carne vermelha, isso para alguns é totalmente normal e para outros acaba sendo algo que não está de acordo, né, com os princípios éticos e espirituais deles. E é muito importante a gente entender isso e respeitar. Assim como também, por exemplo, para os muçulmanos, eles não comem porco. Então, é fundamental a gente entender essas nuances entre cada religião para respeitar e ter uma convivência cada vez melhor e sempre aprendendo um com os outros, porque no final a gente viu que o jejum e a abstinência são quase que objetivos semelhantes, né, para todas as religiões. Então, é isso que eu queria compartilhar hoje com vocês, porque eu acho que, como eu disse, a alimentação ela tá em tudo, e quando eu vi hoje a eleição do Papa Leão XIV, eu pensei que falar sobre um pouquinho sobre a religião e a alimentação, e na verdade, né, aqui a não alimentação, o jejum, a abstinência,
está intrínseco na vida de milhões, de bilhões de pessoas e é algo importante para a gente refletir e pensar nas curiosidades que tem sobre isso, sobre as culturas, sobre as diferentes tradições. Então, o que eu queria deixar aqui, pergunta final para vocês, na verdade, como o que a gente deixa de comer pode nos ensinar sobre o que a gente é, sobre o que a gente está buscando para nossa vida. Então, como o jejum ele pode mostrar realmente uma força interior, né? Não só um jejum para emagrecer, mas um jejum, se você não tem religião, né? Um jejum onde você busca entender mesmo você, do que você tem necessidade, do que o seu corpo pede mais, o que às vezes a gente é um pouco escravo da comida e a gente acaba nem percebendo. Então é legal esses jejuns e essas abstinências porque eu acho que permite que a gente esteja mais em contato com o nosso interior. E eu queria perguntar para vocês se vocês já fizeram algum tipo de jejum relacionado à sua religião. E é isso. Se vocês quiserem, deixem aqui no comentário, podem me mandar mensagem e espero que vocês tenham gostado do podcast. Beijos!